Cruzeiro tá de folga, eu te falei, né? Jogo agora só daqui a um mês, estreia do Brasileirão contra o Mirassol. O time volta a treinar nessa quarta-feira de cinza. Então tem aí uns diazinhos pra curtir o carnaval, inclusive aqui, ó, te contar o babado, hein? Tá vendo esse avião ali, ó, Rio de Janeiro, Brasil, Gabigol, é as redes sociais dele. Ele tá indo pro Rio porque hoje tem desfile na Sapucaí, ele deve curtir. Agora, quem tá no samba mesmo é o Bolassi, atacante do Cruzeiro. Dá só uma olhada, piscininha, cheia de boias pra não afogar, mas assim, nessa piscina não tem nem perigo, né? Aí dando uma sambadinha. Que figura o Bolassi, gente. Tá curtindo o carnaval também, o Cruzeiro só volta a treinar na quarta-feira. Quero começar explicando as condições finais da compra de Wanderson, o mais recente reforço cruzeirense. O Internacional e o Cruzeiro fecharam um acordo em 2 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 12 milhões de reais. Mas o Cruzeiro vai gastar bem menos do que isso, cerca de 4 milhões, tudo porque o Internacional devia 8 milhões de reais, incluindo o valor da dívida, juros e correção monetária da compra do Wesley, que ainda não havia sido paga. Então, negócio fechado. O Internacional se livra dessa dívida do Wesley e o Cruzeiro desembolsa 4 milhões de reais para ficar com o Wanderson em definitivo, atacante de 30 anos de idade, ponta esquerda, que tinha contrato com o Inter somente até dezembro. Eu confesso que considerei valor alto por um atleta em fim de contrato. De qualquer forma, o jogador está contratado e passa a ser mais um cruzeirense com salário na casa do 1 milhão. Wanderson já ganhava 1 milhão de reais por mês no Internacional, vai ter um pequeno acréscimo em seu salário para jogar no Cruzeiro, atleta que recentemente já havia recusado propostas do Palmeiras e também do Vasco. Desde 2002 no Inter, o Wanderson disputou 145 jogos com 21 gols marcados. Bora falar do Cruzeirão, Cruzeiro aí que só volta aos treinos na quarta-feira de cinzas, os jogadores fizeram aí um jogo treino contra o Sub-20 no sábado, depois domingo de folga, segunda, terça e voltando às atividades na quarta-feira de cinzas. É isso aí, né? O técnico Leonardo Jardim dando uma colher de chá para esse time do Cruzeiro. Afinal de contas, se fosse pelo torcedor, não tinha essa folguinha. E claro, os jogadores aí, né, dando aquele descanso, aproveitando o tempo com a família e também para curtir o carnaval aqui em Belo Horizonte, que é simplesmente o melhor carnaval do Brasil. E fim de papo, não se fala mais nisso. No sábado, o Cruzeiro fez aí um jogo treino contra a equipe Sub-20. Como eu disse, no sábado o Cruzeiro realizou aí um jogo treino contra a equipe Sub-20. O time profissional do Cruzeiro, o time principal, venceu aí os garotos por 7-0, com gols de William, Matheus Pereira, Bolassi, Caio Jorge e Gabigol marcando 3 vezes. O Cruzeiro então volta aos treinos na quarta-feira de cinzas e busca aí outras equipes para que possa fazer aí jogos treino. Uma delas, o Botafogo do Rio de Janeiro. Então o Cruzeiro pretende fazer de 2 a 3 jogos treinos antes da volta aí, né, no Campeonato Brasileiro, na estreia no dia 30 de março. Primeiro time, né, que o Léo Jardim escalou: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Gamarra, Lucas Vidalba, Wallace, Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e Bolassi. Aí no segundo tempo ele entra com Léo Aragão, William, Jonathan Jesus, Marlon, de zagueiro, Kaique, Romero, Lucas Silva, Eduardo, Marquinhos, Caio Jorge e Gabigol. Nesse tipo de jogo aí, jogo treino, vale experimentar todo mundo, independente de qual time que entra, ou é um indício, colocando esse time, de que é o que ele pensa em trabalhar? Não, aí dá pra ver que o time tá mesclado. Bem misturado, né? Misturou o time, mas conversávamos aqui fora do ar, o que chama a atenção é o Marlon de zagueiro. Quando você coloca o Vidalba e o Kaique como as duas opções de lateral, eu acho que o Marlon tem que se preocupar. Ou tem alguma coisa que já tá andando, porque a improvisação nesses treinos é porque ele não está sendo testado para ser um zagueiro. Se fosse um cara que já tivesse jogado zagueiro e que a gente criasse uma expectativa, o Marlon pode ser um zagueiro titular ou um zagueiro reserva. Não. O Vidalba está sendo experimentado para poder ser o lateral. O Marlon não, né? O Vidalba está sendo experimentado numa possível saída para ele ser o reserva do Kaique. Fazendo recorte das carreiras, o Marlon já foi zagueiro, mas por muito pouco tempo, principalmente no futebol turco. E o Vidalba já foi mais lateral, ele já foi usado mais vezes na lateral. É por isso que a gente não estranha, por exemplo, quando o Vidalba é o lateral esquerdo e o Marlon, a gente estranha muito quando ele joga como zagueiro, né? A gente estranha, apesar de que não é uma função que ele nunca tenha feito, tá? Não é uma aberração completa, mas é de se estranhar sim, eu concordo com vocês. Ele tem que se preocupar, o Marlon pode ser que os dias dele no Cruzeiro estão contados. Quem é para se preocupar no Cruzeiro nesse vestibular de Léo Jardim, Gris?
Se é que a gente pode usar esse termo preocupação. Você preocupar em que sentido que você De tá falando? perder ou lugar no time, ou ir pro banco de reserva, ou perder espaço e nem entrar durante as partidas. Não, é difícil porque assim, foi tudo muito mesclado, né? Foi tudo muito mesclado. Mas a impressão que tem um time que tem goleiro, zagueiro e meio campo. E o outro time tem laterais e atacantes. A impressão que ficou. Porque jogou William e Kaique, Caio Jorge e Gabigol em um time. No outro time jogaram os zagueiros. Isso, exatamente. O Fabrício Bruno jogou com o Gamarra. Não foi o Jonathan, aí é uma surpresa de certa forma, mas o Gamarra chegou depois, talvez uma observação meio natural ali, de ter um zagueiro canhoto e tudo mais. E acho que o meio campo, com o Wallace e Matheus Henrique, me chama a atenção a presença do Wallace ao lado do Matheus Henrique, acho que pode ser um indício de que o Wallace pode ganhar chance. Já ouvi falar de pessoas do Cruzeiro que desde a chegada do Léo Jardim, o Wallace tem se destacado, acho que é um cara que pode retomar um pouco de espaço para ter chance de novo. E esse losango no meio campo, né? Com o Christian e o Matheus Pereira. Eu acho que pode ser uma ideia também de observação. Porque assim, por mais que você mescle ali o time, eu acho que até para não mostrar mesmo quem são os titulares, dentro do setor, você vê que ele está tentando colocar mais ou menos o que ele pensa, né? Então assim, olhando, é claro que é puro chute, mas olhando, eu acho que é um sinal ruim essa escalação pro Romero. Pro Marlon, evidentemente, é o pior sinal possível, mas pro Romero e talvez pro Dudu. E o Wallace tem que começar a render já, Cabidão. 8 meses aí já na casa? Tem. E nada melhor do que você ter esse período todo de preparação para também desenvolver com o novo treinador, né? Que é o Leonardo Jardim. E não me surpreende, tá? Ele ter começado, por exemplo, com entre aspas, tá? Os time que iniciou o... não vou falar titular, porque tava mesclado. Eu ia falar, mas não é titular. Mas é importante a presença do Wallace, porque se espera muito dele. Ele foi um jogador, gente, o Cruzeiro desembolsou um bom dinheiro. Muito. E, tecnicamente, cara, é outro jogador hoje. Ele foi a principal contratação do Cruzeiro na janela do meio do ano. Não tem como você lembrar dele Antes de jogar, ele foi a principal contratação na janela do meio do ano. O que a gente lembra dele na Udinese, a gente vendo ele agora no Cruzeiro, são 2 CPFs diferentes, inclusive. É muito louco você pensar que assim, o Cruzeiro contratou um dos 5 melhores volantes do último campeonato italiano. E hoje ele mal briga por uma posição no time titular do Cruzeiro, que tá mal. Exato. Que tá mal. Eu acho que aí tem duas coisas. Primeiro que quando ele jogou os primeiros jogos, principalmente ano passado, ele não conseguiu desempenhar bem. Exatamente. E outra, o Romero poucas brechas deu. E o Romero, além de não dar brecha e jogar bem, o Romero é um grande ídolo. O Romero tem identificação que tanto ajuda. que tentou, alguns treinadores tentaram jogar os dois juntos em algum momento, mas que não funcionou. Por característica, são 2 jogadores mais presos, nenhum dos dois são jogadores que chegam tanto ao campo de ataque. O Romero tentou fazer isso, mas o futebol dele caiu. Aí você não tinha o Romero na sua melhor condição e nem o Wallace quando você jogava com os dois. Então essas duas situações foram que tá difícil pro Wallace ele ter uma sequência de 4, 5 jogos, porque é difícil tirar o Romero. O Romero tem sido regular. Esse início do ano ele oscilou junto com o time inteiro. Oscilou. Mas não tem como tirar o Romero do time. O Romero tem sido um cara muito importante já desde quando ele voltou ao Cruzeiro. Mas eu acho que vai sobrar pra ele, viu, CJ? Você acha? Acho. O Romero? Acho que vai sobrar pro Romero. Você perguntou aqui. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.